Olá, eu me chamo Fernando Hellman e vou apresentar a palestra denominada Pesquisas Clínicas das Multinacionais Farmacêuticas na América Latina não são éticas. E para começar, eu gostaria de falar do meu lugar de fala. Sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em saúde pública com área de concentração em bioética. Trabalho no Departamento de Saúde Pública e também no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e sou membro do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Saúde Coletiva da UFSC. Dou aula no curso de graduação em farmácia e também sou membro da Rede de Bioética Latino-Americana e do Caribe da Unesco, da organização não governamental Saúde e Fármacos, da qual sou voluntário, da Sociedade Brasileira de Bioética e também sou subcoordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Santa Catarina. Boa parte do que eu vou apresentar agora vem das reflexões desenvolvidas na Saúde Fármacos, que é uma ONG que tenta trazer pesquisas e também informação sobre o medicamento de forma acessível para a América Latina. Núria Omedes e Antônio Gaudi, que aparecem aqui nas imagens, são os diretores desta ONG e publicaram também recentemente um livro chamado Pesquisas Clínicas na América Latina, aonde a ética e o mercado se encontram. E também sou editor destes dois boletins, junto com a professora Núria Mendes, o Boletim Fármacos Ética e o Boletim Fármacos Ensaios Clínicos, dos quais publicamos em português as notícias mais recentes sobre ética em pesquisa clínica e outros assuntos relacionados. Que fique o convite para entrar na página saludefarmacos.org e ter acesso a eles. E boa parte das reflexões vêm destes boletins. Eu declaro que eu não tenho conflito de interesse algum relacionado a essa palestra, não possuo vínculos financeiros com nenhuma empresa farmacêutica multinacional e nem com nenhuma outra organização que possa influenciar direta ou indiretamente o conteúdo e a imparcialidade da minha palestra. O meu compromisso é com a ética em pesquisa, com a transparência, com o rigor científico na condução, na avaliação de pesquisas e ensaios clínicos, sempre em prol do bem comum coletivo. A minha área de pesquisa é ética em pesquisa com seres humanos, principalmente de ensaios clínicos. Nessa apresentação, vamos ver o que são pesquisas clínicas, por que é importante realizar pesquisas clínicas. Vamos ver a Big Pharma, as grandes indústrias farmacêuticas que pensam muito mais no lucro, né, no lucro exorbitante, e mantendo o acesso desigual aos medicamentos. Por que, desculpa, fazer uma evolução da experimentação humana na América Latina e por que realizar pesquisas clínicas das multinacionais na América Latina? O que faz uma pesquisa ser ética? E aí a gente vai encontrar os princípios da ética em pesquisa e analisá-los, a sua aplicação na região latino-americana, para chegar nas conclusões e algumas recomendações. Boa parte desse estudo, então, ele está já publicado, algumas reflexões estão publicadas neste livro, Ética em Pesquisa e Medicinas, né, Ciências Sociais e Humana, e também boa parte está aqui nesses estudos sobre comitês de ética desenvolvido pela Organização Saúde e Fármaco em 9 países da América Latina. Esse estudo, que analisou 9 países que estão aqui representados, e os pesquisadores também teve patrocínio da Universidade El Bosque, além da Saúde e Fármaco. El Bosque fica na Colômbia. Nós entrevistamos 142 pessoas, entrevistas em profundidade. No Brasil foram 25 e mais de 28 horas de transcrição. 106 comitês de ética participaram de diferentes cidades, de 28 cidades da América Latina, e outras 8 grupos focais foram realizados. E o que são pesquisas clínicas? As pesquisas clínicas são aquelas pesquisas que a gente vai testar novos medicamentos, procedimentos, produtos diagnósticos da área das biomédicas, para que a gente possa ver se é possível de ser comercializada e de entrar para o mercado.
O caminho da pesquisa clínica inicia primeiro com testes em laboratórios e, na sequência, testes em animais, e depois segue em 4 fases, testando em seres humanos. Na primeira fase, são testadas em voluntários sadios ou estáveis para saber sobre a tolerância e a segurança do medicamento em teste. Na sequência, a fase 2 tem uma população-alvo de um número maior, até 100 pessoas, por exemplo, pode variar até ou menos, e aqui começa-se a analisar a farmacocinética e a eficácia desse produto, e segue sendo avaliada a tolerância e a segurança. Na fase clínica 3, são estudos randomizados multicêntricos. Randomizados quando são colocados em 2 grupos e que vão ser comparados. Comparados, por exemplo, um novo medicamento com o medicamento existente ou com placebo. Nessa fase, a gente pode ter um número muito grande, até mesmo 20.000 participantes de ensaios clínicos. E, por fim, a gente também tem a fase 4, que são as fases que acabam por ver as novas identificações, indicações desses medicamentos, e são chamados de estudos real, né? Que a gente vai fazer a farmacovigilância. Isso aqui, na fase 4 é quando o medicamento, então, já foi provado, testado e já recebeu registro nos órgãos competentes, que no Brasil é a Anvisa. Mas os fase 4 é o menos, não se tem tantas pesquisas de fase 4 quando se comparadas às fases 3 na América Latina e no Brasil também. E por que que é importante fazer ensaios clínicos? São várias as razões. Primeiro que a gente precisa conhecer os novos tratamentos, saber se eles funcionam, saber se eles de fato são seguros e eficazes. Portanto, conhecer a eficácia do produto é importante, além de avançar o conhecimento científico. Isso faz com que a gente possa melhorar as condições de saúde e ter também um desenvolvimento social e, quem sabe, também um desenvolvimento econômico. Então, fica muito nítido que os ensaios clínicos são importantes, que nós devemos continuar a fazer ensaios clínicos para que a gente possa melhorar o arsenal terapêutico frente às doenças que atacam uma população. De modo geral, os ensaios clínicos, eles são seguros, mas eles não são isentos de risco. Todos os ensaios clínicos têm risco e muitas vezes, por conta da ganância da indústria farmacêutica, acabam por trazer problemas nos ensaios clínicos e comprometendo a ética desta pesquisa. A evolução da experimentação humana na América Latina, ela vai já no começo do século passado. O artigo da Ilana Love, As Melhores Intenções Possíveis. Ela analisa os testes de produtos profiláticos, né, como vacinas, em pessoas em países em desenvolvimento. Ela analisa a pesquisa da febre amarela no Brasil, nos anos 1902 a 1905, e também na Guatemala, que foi na década de 1940, 47 até 48. No caso da Guatemala, foi pesquisas conduzidas por pesquisadores estadunidenses e patrocinadas pelo governo estadunidense, e na América Latina, no Brasil, foi no caso por pesquisadores franceses, que testavam aqui, que ainda era aí uma jovem república. Mas o início da exportação dos ensaios clínicos industriais para a América Latina já começa na década de 50. Esse livro da Lara Marx, Química Sexual, a história das pílulas de anticonceptivos, mostra que a empresa britânica Cialis conduziu os ensaios para tratar a pílula anticonceptiva Enovide em Porto Rico. Porto Rico ele estava fora da jurisdição das leis que eram da antibiocenidade, ou seja, as leis que proibiam testes que poderiam causar aborto, poderiam causar a morte do feto e, portanto, tornava ilegal pesquisar os contraceptivos lá na Inglaterra. O que foram feitos então?
né, pesquisas foram trazidas para Porto Rico, onde não tinha legislação. Ou seja, se não é ético eu fazer no meu quintal, eu vou fazer no quintal alheio. Da mesma forma, a gente tem outras eh, pesquisas semelhantes, como a questão da transmissão vertical do HIV da mãe para o feto, que foram pesquisas patrocinadas pela França e pelos Estados Unidos e ocorreram em vários países africanos e alguns da América Latina, comparando a metade da dose da zidovudina contra placebo, e que não poderia ser feito essas pesquisas nem na França e nem com os cidadãos estadunidenses. E o que que acontece? Então, a gente teve aí um duplo padrão moral, duplo estándar, né? É, tratando alguns sujeitos com direitos e outros sem direitos. A evolução na América Latina das pesquisas clínicas ou da experimentação humana, eu gosto mais de utilizar o termo experimentação humana, que inclusive caiu de moda, né? Os comitês de ética falam em pesquisa clínica, em ensaios clínicos, porque a palavra experimentação tem uma conotação forte, mas de fato é experimentação que são feitas para que a gente possa conseguir observar se aquele medicamento, por exemplo, é seguro. E aí a gente tem, como o caso da Guatemala, como havia falado no slide anterior, um estudo que começa a ser feito para a questão da sífilis e que rendeu muito prestígio para os Estados Unidos e só recentemente que foram feitos pedidos de desculpas formais. Na década de 60 e 70, a gente observa os estudos da Costa Rica, feito também por pesquisadores estadunidenses e do Reino Unido em crianças pobres, sem consentimento dos pais e sem informar o próprio Ministério da Saúde local. E a gente teve, na década de 60, 76, por exemplo, a Sociedade Civil da Costa Rica, que leva o Centro Internacional de Pesquisa e Treinamento Médico ao tribunal. E aí também era estabelecido na época um, um centro dos Estados Unidos, né, que era para auxiliar na indústria internacional, como se fosse uma das organizações por contrato de pesquisa, né, que dá as CROs na sigla inglesa. O comitê de ética na época não era independente, era nomeado pela gerência da pesquisa e os pesquisadores e seus membros também eram pagos de forma direta, o que poderia ter aí uma implicação eh, uma implicação de conflito de interesse. Vale lembrar que é na década de 70 que começa a se proliferar os comitês de ética a partir de que eles foram colocados na Declaração de Helsinki na sua segunda versão. Mas é no final da década de 90, né, ou na década de 90, de fato, que começa um aumento significativo das pesquisas clínicas multinacionais na América Latina, principalmente após 1994, quando foi feito o Acordo TRIPS, que é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionado ao comércio, e que há o comércio também de medicamentos, e ainda as diretrizes de boas práticas clínicas adotadas na Conferência Internacional de Harmonização, que era uma conferência que juntava os Estados Unidos e Canadá, Europa e Japão para falar sobre para equalizar como deveria ser feita uma pesquisa clínica. E esse código vem sendo atualizado continuamente. E é na década de 90 que começam as aberturas das agências reguladoras nos diferentes países. Agências que começam a fazer aquilo que o FDA já fazia nos Estados Unidos, ou o EMA na Europa, né? O, o equivalente à Anvisa num país e na comunidade europeia. Na América Latina, a primeira órgão regulador, agência reguladora foi a ANMAT, na Argentina, em 92, e a última COFEPRIS no México, sendo que no Brasil a Anvisa foi criada em 1999. E os comitês de ética, o sistema CEP-CONEP, embora já existisse uma legislação do Conselho Nacional de Saúde em 88, foi criado em 1996, tendo seu primeiro coordenador, professor Dr. William Rosen Saad, que tem uma experiência muito grande e livros sobre experimentação humana. E vários estudos, e aqui eu gostaria de trazer apenas alguns,
realizados na América Latina não são considerados éticos, como, por exemplo, o estudo da sulflaxina em recém-nascidos latino-americanos, em que foram feitos testes com recém-nascidos prematuros na América Latina e foi usado placebo como tratamento comparador e havia tratamento existente para o problema analisado. Ou seja, essa pesquisa não seria possível de ser feita nos Estados Unidos, mas foi feita nos países latino-americanos, como por exemplo no Peru. E aqui então a gente começa a criticar a eticidade dessa pesquisa, porque boa parte dos recém-nascidos morreram por não ter tido a intervenção. Ou seja, a validade científica de se comparar com o placebo, para se ter o padrão ouro das pesquisas clínicas, ela foi maior do que a eticidade da pesquisa da qual deveria comparar com o melhor medicamento existente. É muito melhor a gente saber se o novo medicamento é melhor do que o medicamento existente do que comparar com nada e levou à morte de recém-nascidos na América Latina. No Brasil, a gente também tem alguns exemplos, como os ensaios de contraceptivos sem consentimento adequado, realizados na década de 90, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, e que esse consentimento não foi aplicado muitas vezes, principalmente nas participantes que eram das regiões rurais brasileiras, e, portanto, a gente tinha um problema ético que era a qualidade desses consentimentos. As pessoas acabavam por participar sem saber mesmo que estavam participando de uma pesquisa. A gente tem outras histórias na América Latina e muitas histórias ainda não contadas, porque o segredo que envolve, o sigilo, perdão, que envolve os comitês de ética é tamanho em que os projetos que são, por exemplo, rechaçados, são recusados, que não são aprovados, a gente acaba não sabendo por não haver uma transparência nessa questão dos ensaios clínicos. E isso é de interesse público. Veja que agora a gente vai tratar um pouco da Big Pharma, da indústria farmacêutica, das grandes companhias internacionais, e a gente observa que o lucro são exorbitante e ainda assim a gente mantém um acesso desigual ao medicamento e também uma iniquidade no investimento das pesquisas em desenvolvimento de novos produtos, novos fármacos, quando a gente compara, por exemplo, com doenças que ficam sem tratamentos, como as doenças negligenciadas, né? A tuberculose foi um grande exemplo, que demorou 40 anos para se pesquisar uma nova, né? E aí a gente tem várias doenças que atingem a população mais pobre. Se a gente observar essa Big Pharma, as grandes farmacêuticas, na pandemia, elas tiveram um lucro, as 10 maiores farmacêuticas tiveram um lucro exorbitante que aumentou em 95% esse lucro. Aí a gente tem a Merck, a GlaxoSmithKline, a AbbVie, a Johnson Johnson, a Roche, por exemplo. E essas farmacêuticas também receberam do dinheiro público 7,6 bilhões que o governo auxiliou ou outras instituições filantrópicas para desenvolver as vacinas, como foi o caso da Janssen, que é da do Johnson Johnson, da Moderna, da Pfizer, e outras empresas, como a própria Sinovac, por exemplo, a AstraZeneca. Então, esses 7 bilhões aplicados de dinheiro público acabaram por facilitar o desenvolvimento da pesquisa por essas indústrias, mas não foram revertidos também no interesse público. Ora, se o governo federal, por exemplo, o governo americano, ele incentiva a pesquisa e auxilia, ele deveria também ter parte, pelo menos nos lucros, ou ainda ter descontos, né, bastante grandes para esses medicamentos, e que não é o caso. 98% dos estudos da pré-pandemia que resultaram na tecnologia da vacina AstraZeneca foram bancados por governo e por filantropia. Ou seja, a patente é da AstraZeneca, que gastou 2% para desenvolver a tecnologia da vacina aplicada e foi patenteado pela AstraZeneca, não pelo governo e pela filantropia. E isso é um problema
mundial, não só na América Latina. Enquanto isso, os lucros exorbitantes crescem e as vacinas, por exemplo, da Covid-19 permanecem distribuídas de forma não igualitária, mas de forma desigual. Até janeiro de 2022, os norte-americanos aplicaram 512 milhões de doses, enquanto isso, nos países totais da África, foram aplicados 310 milhões de dólares. Mas a África tem mais do que o triplo da população americana. Isso mostra a desigualdade no acesso. Certamente, os Estados Unidos investiu mais na compra, não só na compra, mas no desenvolvimento dos produtos. Mas aí é que é preciso pensar uma questão global e uma questão de saúde pública propriamente dita, porque a pandemia ela ataca a todos e resolver os problemas dos outros países faz com que a gente tenha menos surtos epidêmicos. Agora, o que a gente observa é o foco no lucro dessas grandes indústrias farmacêuticas. As 20 maiores empresas farmacêuticas do mundo deram quase o mesmo tanto de dinheiro aos acionistas e aos seus executivos quanto afirmam ter gastado no desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos durante a pandemia da Covid-19. E 5 das 20 maiores empresas, portanto 25%, desembolsaram mais dinheiro no enriquecimento dos acionistas executivos do que no desenvolvimento de novos medicamentos entre 2020 e 2022. E isso aumentou de 6 empresas que gastavam mais em pagamentos do que em pesquisa e desenvolvimento em 2020 e 2021 para 9 empresas, o que equivale a 45% das 20 maiores empresas farmacêuticas no ano de 2022. E é certo que os acionistas não tanto, mas os executivos dessas multinacionais farmacêuticas, eles estão muito mais preocupados com as vendas do que com o próprio inovação farmacêutica. E mesmo se tiver uma inovação farmacêutica, mas cair o lucro da empresa, certamente os executivos serão demitidos, desligados. Porque o que vale aqui não é o desenvolvimento de um novo medicamento para sanar os problemas da humanidade, mas sim o lucro. Por exemplo, essa reportagem, né, em que um dos diretores da farmacêutica Bayer, ele diz, não criamos medicamento para os indianos, mas para aqueles que podem pagar. Ou seja, o teste foi feito dos medicamentos na Índia, mas os indianos não tinham condições de comprar esse medicamento pelos altos custos. E esse diretor depois tentou pedir desculpa, dizendo que o objetivo é tratar todos os tipos de pessoa, mas o fato é que a fala dele exemplifica a lógica da Big Pharma. E não há uma incompatibilidade intrínseca entre satisfazer os investidores dessas grandes farmacêuticas e contribuir para um processo científico. A gente pode observar, por exemplo, o medicamento Sovaldi, que foi para tratar a hepatite C, uma grande descoberta científica e foi também um medicamento de grandes vendas. Mas a gente tem inúmeros medicamentos que são feitos e são testados nas pessoas que, na verdade, são para garantir e enriquecer as empresas e seus acionistas sem agregar valor terapêutico aos medicamentos existentes, como, por exemplo, os medicamentos de imitação, chamados os Me Too Drugs, ou seja, por exemplo, a própria paroxetina é um exemplo, né? Que ela foi pesquisada de modo para que que as indústrias farmacêuticas pudessem capturar uma fatia do mercado, manter os seus lucros e que não aportou grandes novidades, mas sendo ainda muito mais caro do que os medicamentos anteriores. A gente tem também medicamentos, como foi o caso do Vioxx, que teve que ser retirado do mercado porque se viu que a segurança era baixa e que causava muitos danos à saúde da população. Ou seja, né,
qual é a qualidade desses ensaios clínicos que foram realizados, que permitiram com que fosse comercializado esse medicamento que trazia mais riscos do que benefícios. E temos um livro da Adriana Petrina, uma antropóloga estadunidense, aliás, polonesa, que trabalha nos Estados Unidos e que realizou essa pesquisa sobre a globalização e a terceirização dos ensaios clínicos para países ditos de desenvolvimento ou pobres de pouco ou médio recurso. E ela pesquisou tanto lá na Polônia quanto no Brasil, em Porto Alegre. E ela fez uma entrevista com um empresário das empresas que são contratadas para realizar parte da pesquisa, né? As Contract Research Organization, no caso era uma estadunidense, que diz: se um médico ou enfermeiro perguntasse se você aceitaria incluir um membro da sua família em um ensaio clínico, e se não fosse uma questão de vida ou morte, você o faria? Provavelmente a resposta seria não. O fato é que todos nós, pesquisadores e consumidores de medicamento, estamos economicamente dependentes de outras pessoas que aceitem dizer sim. Esse é uma leitura muito interessante da Adriana Petrina. E por que realizar os ensaios clínicos multinacionais na América Latina? Veja que essas organizações representativas da pesquisa clínica, que são sediadas na América Latina, elas respondem a essa questão. Basta olhar no site dessas CROs. Por exemplo, essa MedPace que diz, né, que é uma população grande, de 80% centrada nas maiores cidades, como São Paulo, Buenos Aires, México. Ela é baseada numa forte relação médico-paciente, ou seja, uma retenção dos pacientes nos ensaios clínicos acima de 90%, que é importante para a indústria. Não tem tantos pacientes na América Latina, se comparado a competição para entrar em ensaios clínicos nos pacientes da América Latina, se comparados com Estados Unidos e Europa. E veja só, uma significante porção é naive de tratamento. Ou seja, tanto de tratamento quanto de pesquisa clínica. Ou seja, são pessoas com determinadas doenças que não estão em tratamento e não participam de pesquisa clínica. Então, aí a gente começa a observar que a falta do acesso à saúde, que seria, na grande maioria das constituições latino-americanas, um direito, acaba sendo um motivo para que as multinacionais venham pesquisar na América Latina. Até porque, quando pesquisa um novo medicamento com alguém que não está em ensaio clínico, não está sendo tratado, não tem, toma outro medicamento, a significância estatística do ensaio clínico comparado de um grupo com outro é maior. Isso faz com que os ensaios clínicos viajem durante os outros países para lugares onde eles consigam comprovar melhor a sua eficácia. E assim a gente começa a perceber, além de outras justificativas, por exemplo, aqui uma outra CRO, né, também dizendo como a primeira vantagem inclui uma larga proporção de pacientes sem tratamento, concentrado nas áreas urbanas. Uma qualidade dos pesquisadores, né, e conhecimento dessa harmonização dos ensaios clínicos, das boas práticas clínicas, é, uma estabilidade regulatória já existente, como a gente viu a partir da década de 90, menores custos para conduzir as pesquisas e assim tem outro. Aqui mais um caso, né? Menores custos quando a gente comparado com a Europa, por exemplo, e sempre as mesmas justificativas. Agora, o que faz uma pesquisa clínica ser ética, né? Segundo Ezequiel Emanuel, David Wendler e Christian Grede, que são bioeticistas estadunidenses que trabalham no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, eles escreveram esse artigo em maio de 2000,
portanto, há 24 anos, que já tem mais de 1.500 citações, nas quais eles apontam alguns princípios éticos que devem ser satisfeitos para considerar um ensaio clínico ético. Esses mesmos autores, né, mais Jack Killen, que também são todos do Departamento de Bioética Clínica do Instituto Nacional dos Estados Unidos, do NIH, liderado por Ezequiel Emanuel, escreveram outro artigo, que é, em 2004, o que faz as pesquisas clínicas em países em desenvolvimento ser ético. E ele apresenta um framework, um quadro de análise para analisar se as pesquisas clínicas são éticas. E vejam, o que que eles apontam, né? O primeiro artigo fala de 7 princípios e o segundo de 8. Na verdade, quando a gente compara um com o outro, né, esses dois que estão assinalados em amarelo, é a diferença entre um e o outro. Então, o valor científico e social, a parceria colaborativa, a validade científica, a justa seleção dos participantes, relação do risco-benefício favorável, a revisão por comitês de ética independente, o consentimento informado dos participantes e o respeito pelos participantes do estudo e pelas comunidades. Agora, boa parte dessa bioética feita por esses pesquisadores digamos que é uma bioética do imaginário. É uma bioética filosófica importante, mas pouco pautada numa bioética empírica. E aqui é que a gente vai fazer esse exercício de fazer uma bioética empírica, de ver o que os dados trazem das pesquisas para ver se esses princípios são cumpridos na América Latina. E a gente começa então com o primeiro princípio, que é o valor social científico, e que a gente tem a explicação desses autores que uma avaliação de uma intervenção, de um tratamento ou de uma teoria que melhore a saúde, o bem-estar e avance a ciência, que é justificado para não desperdiçar recursos disponíveis e evitar exploração, e que, para avançar a ciência, é necessário publicar todos os resultados da pesquisa, sejam positivos ou negativos. Agora, o que que a gente observa na América Latina? Bem, algumas explicações aqui, elas se aplicam mundialmente, não só à América Latina. Por exemplo, a inovação farmacêutica é muito limitada. Apenas 10% dos produtos testados em humanos recebem a permissão da comercialização. Apenas 10 a 12% dos produtos aprovados agregam algum valor terapêutico. A grande maioria, portanto, até de 88 a 90% dos testes de novos medicamentos são, na verdade, para garantir uma fatia do mercado, e não para agregar um valor terapêutico no arsenal já existente. E para a América Latina, a gente observa que existem patologias próprias da região da América Latina que acabam não sendo investigadas, que os recursos humanos dispostos para fazer pesquisa acabam sendo utilizados pela indústria e acabam não pesquisando, por exemplo, para essas doenças negligenciadas. E, portanto, há também aí um conflito gerado entre os hospitais públicos, os interesses sociais e os interesses da indústria. E aqui a gente pode falar ainda no valor social ou científico, que o Gabinete de Responsabilidade dos Estados Unidos, em 2005, concluiu que entre 2005 e 2016, apenas entre 8 e 18% do total de novos medicamentos aprovados pelo FDA oferecia um valor terapêutico significativo. Ou seja, os outros 82% não tinha um valor significativo terapêutico aportado nesses ensaios clínicos. Outros pesquisadores que descrevem o valor científico de 216 moléculas testadas e aprovadas pela agência, das quais pela Agência Europeia de Medicamento e das quais as 64 novas indicações entre 2011 e 2017 viram que 42% apresentavam benefícios apenas a uma subpopulação, 16, perdão,
25% proporcionavam benefícios consideráveis, 16% benefícios pequenos e 42% apresentavam um benefício a uma subpopulação. E não foi possível provar que o restante, os 58% restantes, reduziu a mortalidade ou a morbidade ou melhorou a qualidade de vida. E aqui então a gente começa a perguntar, né? Será que essas drogas de imitação, elas têm um embasamento ético para ser pesquisado? Será que a gente pode utilizar o placebo para fazer umas novas drogas de imitação, né? Essa charge aqui coloca, né, numa indústria farmacêutica. Então, alguém tem alguma ideia para uma nova droga? Eu tenho. E o outro, me too, me too, me too, eu também, eu também. Ou seja, as Me Too drugs, elas são feitas, né, essas drogas de imitação, para imitar o medicamento existente e capturar uma fatia do mercado. Ou seja, muito mais pesquisas são feitas para interesses do mercado do que interesses sociais. E agora, o problema ético que se coloca é: esses testes são com as pessoas, com o corpo das pessoas, com a vitalidade dessas pessoas, e geralmente pessoas pobres. Se não tivesse ensaios clínicos com pessoas, não seria um problema ético a gente fazer novos medicamentos de imitação para ganhar uma fatia do mercado. O problema é quando se utilizam essas pessoas como meios para essa finalidade mercadológica. Núria Almedes e Antônio Gaudi, da Saúde Fármacos, eles pesquisaram o valor terapêutico dos ensaios clínicos realizados na América Latina. Foram avaliadas 26 das 33 novas entidades moleculares que foram testadas na América Latina e que o FDA havia aprovado entre 2011 e 2012. 7 dessas entidades, nenhuma informação foi encontrada. E apenas 5 agregavam algum valor terapêutico ao existente para um subgrupo de pacientes e com efeitos colaterais significativos. E a conclusão que chegou era: não use esses medicamentos. Ou seja, aqui já mostra que as pesquisas da América Latina não aportam valor terapêutico, portanto, não tem boa parte, né, não todas, mas boa parte, não aportam esse benefício terapêutico e, portanto, não tem valor social. Além disso, esses mesmos autores, Antônio Gaudi e Núrio Mendes, fizeram uma outra pesquisa, que avaliou a disponibilidade e a acessibilidade desses novos medicamentos testados na América Latina. Foram, então, verificados a acessibilidade desses medicamentos aprovados pelo FDA também em 2011, 2012 e visto na América Latina se eles foram comercializados ou não. Apenas um desses medicamentos era comercializado com valor equivalente a um salário mínimo mensal da média dos latino-americanos. E outros 6 medicamentos custavam entre 100 e 896 salários mínimos mensais. E cerca de 30%, 10 dos 33 desses medicamentos comercializados nos Estados Unidos e testados na América Latina, nem sequer haviam sido registrados ou comercializados em nenhum dos países em que a pesquisa clínica foi conduzida, por uma decisão comercial da indústria. Então, qual que é o problema ético aqui? Se não há um benefício para a sociedade onde se testa, se não há o valor social, portanto, essas pesquisas, a grande maioria, elas não podem ser consideradas éticas. E muitas vezes os governos não têm nem recurso para pagar esses medicamentos, como foi o caso da Costa Rica, em que foi testado no seu território, com mulheres pobres, um estudo de uma vacina para o câncer do colo do útero, feito pela GlaxoSmithKline. O ministro da Saúde da Costa Rica pediu
um desconto no valor da aquisição para que as 10 mil mulheres das áreas rurais mais pobres, porque 10 mil mulheres das áreas rurais mais pobres haviam participado do experimento e o desconto foi negado. A Núria Almeida e o Antônio Gaudi entrevistaram o farmacêutico que era encarregado das compras de medicamentos pela Caixa Costarricense de Seguro Social sobre a disponibilidade da compra dessas vacinas. E eles viram que, né, o tanto de mulheres costarriquenhas que precisaria da vacina corresponderia a 15% de todo o orçamento que era derivado das compras de medicamento. Ou seja, não era factível que se fizesse isso. E passaram, então, 20 anos para até que o preço dessa vacina fosse reduzido e as mulheres fossem vacinadas, né, a economia melhorada do país, que pudesse adquirir. Ou seja, se nem mesmo os países conseguem adquirir esses medicamentos, não dá para dizer que a gente tem um valor social aí agregado. Além disso, os autores colocam, né, que a divulgação dos resultados da pesquisa faz parte do valor social, ou mais do valor científico. Eles consideram, então, que a gente deve publicar todos, sejam negativos ou positivos. E aqui os pesquisadores mostram que apenas 50% dos ensaios clínicos são publicados. Outro estudo salienta que os resultados da pesquisa divulgada pela indústria farmacêutica tendem a ser muito mais positivos do que o de outros patrocinadores, por exemplo, de organizações não governamentais ou mesmo governamentais. Ou seja, há uma discrepância também nessa publicação e, quem sabe, um reforço indevido dessa eficácia terapêutica. As agências reguladoras, elas não divulgam as informações sobre os resultados dos ensaios clínicos fornecidos pelo setor farmacêutico, e os periódicos científicos tendem também a não publicar os resultados negativos dos ensaios clínicos, porque acabam por não dar citação para suas revistas. Portanto, claro que essa questão da divulgação dos resultados científicos não é apenas uma questão da indústria farmacêutica, mas também da forma com que é organizada a ciência e avaliados os pesquisadores, como, por exemplo, de não querer se achar difícil publicar resultados não positivos, né? Isso faz com que a gente tenha aí várias pesquisas que acabam sendo repetidas quando poderíamos ter uma base de dados de pesquisas que não foram significativas para não precisar repetir e acabam aí por esse sigilo dos medicamentos ter um problema muito mais grave socialmente. Devemos lembrar, né, que o direito à saúde das pessoas está acima do sigilo dessas indústrias farmacêuticas. Ainda se tem como valor social científico o desperdício dos recursos físicos e humanos perante, por exemplo, as doenças negligenciadas. Enquanto a indústria priorizava o desenvolvimento de produtos para mercados lucrativos, alguns problemas de saúde na América Latina permanecem desassistidos, permanecem sem pesquisa. No Peru, um estudo de ensaios clínicos um estudo sobre o ensaio clínico realizados entre 95 e 2012, revelou que apenas 1,19% dos números estudados eram para enfermidades tropicais negligenciadas. E outro vazio foi importante, foi no caso da tuberculose, que levou 40 anos para a gente ter eh, uma nova alternativa terapêutica para a América Latina e para o mundo em geral. E no Brasil, o número de projetos de pesquisas clínicas submetidos à Anvisa aumentou 32% entre 2007 e 2012. E embora a maior parte dessas doenças pesquisadas também estão alinhadas com as principais causas de morte no Brasil, como, por exemplo, as neoplasias, o câncer, as doenças negligenciadas, que têm significativamente o impacto social, principalmente na população mais pobre, permanece com poucas pesquisas. Isso mostra também que a gente pode até mesmo avaliar a eticidade dessas pesquisas com câncer, porque boa parte dessas pesquisas com câncer fazem o mesmo que as metro drugs. Não querem aportar um novo valor terapêutico,
não aportam um novo valor terapêutico, mas o que querem é, de fato, garantir uma fatia do mercado. Então, embora esteja relacionado com a mortalidade no Brasil, que é a segunda causa de morte, a gente pode fazer um questionamento da eticidade de muito dessas pesquisas. E os pesquisadores, os bioeticistas desses dois artigos que eu mencionei, estadunidenses, eles falam também da parceria colaborativa que é importante nos países de médio e pouco recurso, que significa desenvolver parceria com pesquisadores e formuladores de política, envolver os parceiros no compartilhamento das responsabilidades, avaliar o valor da pesquisa, planejar e conduzir e supervisionar a pesquisa, que a gente sabe que isso não acontece na prática nos nossos países latino-americanos. No Brasil é raríssimo um comitê de ética em pesquisa que acompanha de fato os ensaios clínicos, que vê de fato se os participantes entenderam que estão participando de uma pesquisa e não estão fazendo tratamento, né? Respeitar os valores e a cultura, as tradições e as práticas das comunidades, desenvolver a capacidade para os pesquisadores e formuladores de pesquisa se tornem parceiros plenos ou iguais nos empreendimentos da pesquisa. Mas será que há essa transferência de tecnologia? Será que há esse aprendizado de fato dos pesquisadores na América Latina? E a gente pode observar que esse valor social e a parceria colaborativa, como os dois princípios, né, frente ao desperdício de recursos humanos e físico, ela é evidente. Como o Emanuel e os seus colaboradores trazem, não é considerado ético quando as pesquisas clínicas elas desviam os pesquisadores os recursos de outras atividades sociais importantes. E os ensaios clínicos na América Latina usam os recursos humanos locais e os recursos físicos, geralmente públicos, as universidades públicas, os hospitais públicos, claro, não só públicos, privado também, mas o privado tem uma capacidade maior de cobrar dos ensaios clínicos, né? Mas principalmente os ensaios clínicos públicos. A compensação econômica que as empresas farmacêuticas oferecem aos pesquisadores, aos médicos, representam várias vezes o salário desses médicos e que trabalham, o salário desses que trabalham em setor público, ou mesmo em clínicas particulares. E dessa forma, esses melhores pesquisadores, muitas vezes, eles são atraídos para pesquisar para a indústria e não para realizar atividades científicas que são necessárias para o país, mas para realizar as coletas de dados das pesquisas clínicas que são enviados para análise em outros países e que esses próprios médicos, não têm sequer a participação nessa pesquisa. O que então a gente começa a perceber, né? Que algumas, algumas questões, por exemplo, existem, né, as razões que explicam isso. A intenção do lucro da indústria farmacêutica, os países da região querem trazer, não possuem uma lista detalhada das prioridades de pesquisa e nem fundos suficientes para a investigação. Os governos querem atrair o investimento das pesquisas patrocinadas pela indústria e os pesquisadores querem ser reconhecidos no país ou no exterior, né? O que acontece? Esses médicos coletadores de dados enriquecem, os pacientes sem acesso ao tratamento, eles se sentem cuidados, quando na verdade estão fazendo exames para comprovar o ensaio clínico. As instituições ganham prestígio e se desconhece o ganho líquido dos ensaios clínicos, as instituições públicas principalmente, porque não se sabe os gastos com os eventos adversos. Boa parte das pesquisas clínicas feitas em consultórios particulares clínicos, que não são hospitais, o que acontece de efeito adverso no Brasil acaba indo para o SUS. E é o SUS que paga, não a indústria nesse caso. Então, a gente tem um problema muito grande, que é um conflito do interesse também em termos do dinheiro. É muito alto o valor, é grande o valor pago, e tem que ser pago para esses médicos fazerem pesquisa, de fato tem que ser pago. Mas é um valor muito grande, que pode comprometer também a eticidade dessa pesquisa. E vejam, eles não são, na verdade, boa parte desses médicos, médicas, não são, na verdade, pesquisadores, são coletores de dados.
ou que seriam considerados assistentes de pesquisa. Porque pesquisadores são aqueles que desenvolvem o protocolo, são aqueles que avaliam o protocolo, são aqueles que têm uma participação propriamente dita, das quais boa parte desses médicos são assistentes de pesquisa que coletam dados, mas não pesquisadores de fato. Boa parte deles não fez mestrado, não fez doutorado, fez no máximo um curso de boas práticas clínicas, um curso rápido do NIH sobre ética em pesquisa, quando fazem, e que, na verdade, não dá uma base sólida para ser um pesquisador de fato. A validade científica, então, é outro princípio ético que, segundo Emmanuel e seus colaboradores, é o uso de princípios e métodos científicos, incluindo métodos estatísticos adequados para produzir informações válidas e reproduzíveis, e requer conhecimento científico estatístico e há que se conhecer o problema que se deseja solucionar e a população para ver se esse estudo é viável ou não. A validade científica na América Latina, ela é observada com cautela, né? Boa parte, isso no mundo todo, 80% dos ensaios clínicos não são considerados éticos devido ao problema do desenho metodológico. Isso o professor Ioannidis que traz essa informação, que trabalhou por anos na Cochrane, uma das maiores associações aí de revisões sistemáticas, né? Muitas dessas descobertas não podem ser replicadas. A ética dos estudos de medicamentos de não inferioridade tem sido cada vez mais questionada. O valor de P, da significância estatística, é demasiadamente elevado, que faz com que muitos dos produtos não tenham, de fato, um valor terapêutico e seja muito pequeno. Há o sigilo da empresa, né, que acabam tendo esses estudos redundantes, financiados por diferentes empresas, que se pouco se aproveita o conhecimento desenvolvido a partir da pesquisa que usou o corpo da população. Ou seja, isso faz com que se desperdice recurso por conta da não publicação desses resultados, da não publicização mesmo quando a pesquisa acaba ou mesmo quando o medicamento já é possível de ser comercializado no país. E há uma evidência crescente dos dados, da falsificação dos dados desses ensaios clínicos, da falta de aderência aos protocolos por parte dos participantes de pesquisa, ou mesmo por parte dos investigadores, né? Muitos dos participantes não sabem o que é pesquisa e o que é assistência médica ou tratamento de fato, e às vezes não fazem uso de plantas medicinais, de outros medicamentos que acabam comprometendo o próprio ensaio clínico. Quando não há esse problema aí de falsificação que já ocorreu, né? Inclusive com alguns pesquisadores ou assistentes de pesquisa falsificando, por exemplo, dados e até mesmo consentimento. Porque é alto o valor que é pago para eles, né? E quando o valor ultrapassa, né, a validade, o benefício científico, a gente tem aí um problema ético bastante grande. E quais são as razões que explicam essa situação da validade científica? É um modelo de investigação utilizado que não responde à necessidade da população, mas sim vender a mercados lucrativos. É um capitalismo de mercado predatório. Não é, portanto, um processo estritamente científico, é um processo mercadológico. A competição entre as indústrias impede a coordenação de estudos construídos com base no conhecimento pré-existente. O interesse das vendas influencia muito mais os ensaios clínicos do que os motivos que matam a população, principalmente a população mais pobre. E por isso começa-se a questionar cada vez mais os ensaios clínicos na América Latina. Outro princípio é a justa seleção dos participantes, que, segundo Ezequiel Emanuel, é selecionar a população de estudo para garantir a validade científica da pesquisa, selecionar a população de estudo para minimizar os riscos da pesquisa e aprimorar outros princípios estabelecidos, né, como a parceria colaborativa e o valor social, identificar e proteger populações vulneráveis. Bem, nós já vimos no começo dessa palestra que boa parte das pesquisas elas são feitas na América Latina porque os pacientes não têm tratamento, não conseguem ter um tratamento nos sistemas públicos de saúde,
e acabam por entrando facilmente nas pesquisas. Ou seja, a desgraça do acesso à saúde precário é o motivo para trazer esses participantes para garantir essa validade científica. E isso é um problema sério, grave. Um estudo mostrado pela Rosana Castro, antropóloga, professora e pesquisadora do Instituto de Medicina Social da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, que foi a tese do seu doutoramento na UNB em antropologia e que ganhou o prêmio da ANPOX, da Associação Nacional de Antropologia. Ela mostra nesse livro Economias Políticas da Doença e da Saúde, uma etnografia da experimentação farmacêutica, que a vida dos brasileiros que entram para os ensaios clínicos é tratada como um objeto de mercadoria nessas economias políticas atuais, que envolve a indústria farmacêutica. E ela conclui que os modos de capitalização da doença dessa população, e que a maioria é negra e sem acesso a bens e serviços de saúde, permite a produção dessa tecnologia que melhora as condições da vida de outras pessoas, já que, muitas vezes, como vimos, nem sequer esses medicamentos são acessíveis à população ou mesmo ao país em que recebeu como um anfitrião desses ensaios clínicos. E essas ambas lógicas apontam para uma interdependência entre a biopolítica e a necropolítica contemporânea e dizem muito a respeito dessa dinâmica internacional da indústria farmacêutica. É uma leitura que vale a pena, é uma leitura, de certa forma, aterrorizante, mas que mostra que a seleção dos participantes de ensaios clínicos da sociedade brasileira e na América Latina não é justa. Não é justa porque a gente não tem uma plataforma que a gente possa, no sistema CEP-CONEP, por exemplo, saber quem são os participantes dos ensaios clínicos. O sigilo dessa participação protege muito mais as indústrias do que o próprio interesse dos participantes de pesquisa, que muitas vezes para eles não precisa ter tanto sigilo assim, né? Em participar de uma pesquisa. E essa falta de uma transparência de quem faz parte, a gente não sabe qual que é, por exemplo, as classes sociais de quem faz parte da pesquisa. Claro que em pesquisas de doenças raras, pesquisas para câncer que não tem um medicamento ainda existente, todas as classes podem entrar, porque é uma possibilidade, pelo menos em metade, né, 50% do grupo que está participando da pesquisa, em receber o tratamento. Mas boa parte vai receber também o placebo, que é um outro problema. E aí a gente tem o respeito pelos participantes recrutados e pelas comunidades de estudo dos ensaios clínicos. O que diz Emanuel Ezequiel? Que desenvolver e implementar procedimentos para proteger a confidencialidade dos participantes recrutados e inscritos, garantir que os participantes saibam que podem se retirar sem penalidade, fornecer aos participantes inscritos informações que surjam no decorrer do estudo da pesquisa, monitorar e desenvolver a intervenção para condições médicas, incluindo lesões, para os participantes inscritos, tão boa quanto as normas locais existentes, e informar aos participantes e à comunidade o estudo dos resultados da pesquisa. Veja que eu particularmente acho isso muito aquém da ética em pesquisa, o que eles colocam aqui. Porque o respeito pelos participantes recrutados é que eles tenham o acesso ao medicamento quando o ensaio clínico acaba e que ele possa continuar sendo tratado quando acaba o ensaio clínico, porque ele participou com seu corpo, com a sua vitalidade desse ensaio clínico. Isso é uma relação que deveria estar na relação de risco e benefício. Ou seja, a pessoa, o participante do ensaio clínico, vai receber só o risco e o que vai ser dele é informar a ele e a comunidade os resultados da pesquisa. Ah, foi bom. O resultado foi bom, foi positivo, mas eu caí no grupo controle. Eu tomei placebo. Eu não vou ter acesso a esse medicamento? Né? Então, respeito aos participantes é garantir o acesso ao medicamento no pós-estudo. E, ao mesmo tempo, nas comunidades, é garantir que esses medicamentos sejam comercializados, registrados nos países em que foram pesquisados e com preços acessíveis,
não por 800 vezes um salário mínimo para um medicamento, e que vai comprometer todo o dinheiro, seja de uma pessoa ou mesmo do governo, né? E o que que a gente observa nesse respeito na América Latina? Os participantes sem tratamento são preferenciais, portanto, não é um respeito, né? É o uso desse problema estrutural para viabilizar as pesquisas e melhorar o efeito estatístico delas. Segue sendo feito pesquisas com placebo controlados quando existem medicamentos disponíveis e o número é elevado. Boa parte dos comitês de ética em pesquisa da América Latina e do Brasil não conseguem identificar os problemas, o medicamento existente para comparar. O acesso pós-ensaio dos produtos da quem se beneficiou da pesquisa, ele não é monitorado, ou seja, não se sabe se as pessoas têm o acesso após a finalização do término do ensaio clínico. E muitas vezes, esses pacientes que participam do ensaio clínico, eles não são transicionados para os cuidados, por exemplo, em saúde pública, e acabam sendo não mais tratados, ficando num vácuo. E a comunidade do estudo, a gente observa também que a maioria dos produtos da América Latina não tem sido comercializado na região. E quando o são, são de valores exorbitantes, como mostrou o MEDS e o Gaud. E que boa parte de alguns medicamentos que acontecem na América Latina comprometem o recurso financeiro dos orçamentos públicos em saúde, através da judicialização. A judicialização também é um outro problema, porque as constituições latino-americanas garantem o direito à saúde de todo cidadão e há uma jurisprudência nos países para garantir esse medicamento, que também entra esse medicamento nesse direito. E as decisões judiciais forçam, portanto, serviços públicos a adquirir esses medicamentos de alto custo, muitas vezes. E a indústria, portanto, muitas vezes mobiliza os cidadãos para fazer a exigência do medicamento de alto custo, para judicializar esse pedido, que muitas vezes deveria ser pago pela indústria. O acesso pós-estudo, porque a pessoa ela foi parte dessa pesquisa. E se ela não participou da pesquisa, mas judicializar para um medicamento que acaba por gastar o orçamento público. Existe uma ignorância judicial no valor terapêutico de muitos dos medicamentos que geralmente move a balança favorável aos interesses da indústria e acaba por comprometer o orçamento público do ponto de vista ético, principalmente de uma ética utilitarista e consequencialista, por exemplo, da bioética de intervenção, a gente não deveria investir ou gastar com um único medicamento para poucas pessoas, quando há medicamentos para tratar a saúde de muitas pessoas que ficam desassistidas. E aí começa a se ter esses problemas, né? Então, quais são as razões que explicam isso? Não existe estratégia para garantir que todos os status sociais sejam representados nos ensaios clínicos, porque a maioria dos ensaios clínicos são feitos em ensaios em setor público, como no caso do Brasil. Na Colômbia, a maioria me parece que é nos privados. Há uma predominância da população vulnerável e pobre, e como mostrou a Rosana Castro, da população negra. Ninguém garante que os produtos testados em um país sejam registrados no país, e não há exigência de que os novos produtos sejam vendidos a preços acessíveis. Portanto, não há um respeito pelos participantes e pelas comunidades. Outro princípio, o penúltimo princípio, é o consentimento informado. Minto. O antepenúltimo princípio é um consentimento informado, que, segundo Emanuel e colaboradores, os participantes devem receber informações sobre o objetivo da pesquisa, procedimentos, riscos potenciais, benefícios e alternativas existentes. E quando o participante entende essa informação, está mais bem esclarecido para decidir voluntariamente se deseja participar ou não. Os participantes devem também conhecer as suas obrigações como sujeitos participantes da pesquisa, respeitar a autonomia do paciente, e são necessários conhecimentos científicos, éticos e legais
para que se dê esse consentimento informado, que no Brasil a gente denomina de livre e esclarecido. O que se observa na América Latina? Há uma indução indevida do reforço do engano terapêutico, que é um conceito que em inglês é therapeutic misconception, ou seja, os pacientes geralmente entram para pesquisas clínicas achando que estão fazendo tratamento. Boa parte deles não entendem que estão no grupo placebo, por exemplo. O termo de consentimento é de difícil entendimento para os participantes, até mesmo para os membros do Comitê de Ética em Pesquisa. Na grande maioria, eles não leem, apenas assinam, porque são páginas e páginas. Raramente se utiliza a palavra experimento nos termos de consentimento. E isso faz com que se maquie, de fato, o que é. É um experimento. O ensaio clínico é um experimento científico. Ou a pesquisa clínica é um experimento com seres humanos. E é isso que a gente deve olhar, né? E muitas vezes o recrutador é o próprio médico assistente. E aí há um conflito entre o dever de cuidar e o dever da pesquisa, né? De melhorar os dados. E o paciente confia muito na recomendação e acaba por entrando na pesquisa. E em alguns casos, há um problema, inclusive, que em algumas vezes, como relatado nas pesquisas, o próprio médico pesquisador, ele acaba por cobrar a consulta e depois entra para a pesquisa e ainda ganha também da indústria farmacêutica. E isso é um problema que deve ser encarado. O consentimento. Como que a gente vai falar de consentimento informado ou de decisões livres, esclarecidas, para participar de um ensaio clínico na América Latina, que é marcado por uma desigualdade social brutal, por uma carência no atendimento público em saúde, por um atendimento público precário e que a maior parte dos participantes de pesquisa são pobres e, algumas vezes, analfabetos, e muitas vezes, então, o termo de consentimento se torna uma mera formalidade e não um instrumento eficaz. E por que se explica essa situação? Os termos de consentimento têm se convertido em um documento legal, o seu objetivo principal não tem sido fazer com que o participante conheça seus direitos, riscos e também suas obrigações, seus deveres, porque ele faz parte do ensaio clínico. Não há um processo para assegurar que o paciente tenha entendido o consentimento livre e esclarecido. Nem antes nem depois de assinarem os termos. Os comitês de ética não acompanham isso. Não existe, não se exige que os participantes sejam capacitados adequadamente sobre o que significa participar de uma pesquisa clínica, antes mesmo de se inscrever em uma pesquisa clínica. E isso é de fundamental importância para garantir a integridade científica. Porque se o paciente não conta para o médico que toma chá, que toma outros medicamentos, vai comprometer a integridade científica. Nem os comitês de ética, nem as agências reguladoras, como o caso da Anvisa, e nenhum outro organismo independente dos pesquisadores fazem acompanhamento ativo, personalizado dos participantes dos ensaios clínicos. E isso é um problema, porque acaba sendo apenas, quando é aprovado o ensaio clínico num comitê de ética, um cheque em branco. E aí entra o penúltimo princípio, que é a revisão independente, ou seja, os comitês de ética em pesquisa, e aqui que diz Emanuel e colaboradores, que deve garantir a responsabilidade pública por meio de revisões exigidas por leis e regulamentos, assegurar a responsabilidade pública por meio de transparência e análise de outros órgãos internacionais e não governamentais, conforme apropriado, e garantir a independência e as competências dessas revisões. Veja que no sistema CEP-CONEP, só esse segundo e esse terceiro pode estar prejudicados. E agora, com a aprovação da lei das pesquisas, né, a Lei 6007 de 2023, também continuará ainda mais prejudicado. Assegurar a responsabilidade, a gente não tem muito acesso mesmo às informações do sistema CEP-CONEP. Poucas pesquisas são feitas com essas bases de dados. Quase não se sabe, por exemplo, das denúncias, dos problemas éticos não são divulgados.
E isso faz com que a gente não tenha uma clareza dessas informações. E boa parte dos comitês de ética em pesquisa, acreditados com o sistema de acreditação do sistema CEP-CONEP, são realizados em comitês de ética das instituições onde realizam as pesquisas clínicas, o que pode ter aí um conflito de interesse. Ou seja, se por pessoas que muitas vezes não são pagas, às vezes nem garante as horas para fazer aquilo, e muitas vezes são pesquisadores ou amigos dos pesquisadores. Isso pode gerar um conflito de interesse. E é por isso que é preciso mudar também o sistema CEP-CONEP para que fortaleça o sistema CEP-CONEP, para que de fato a gente tenha um controle social efetivo. Mas o que que se observa nessa pesquisa que nós fizemos na América Latina? A composição e os recursos dos comitês de ética, muitas vezes, os CEPs, eles revisam protocolos de ensaios clínicos, revisam também um número muito grande de teses, de dissertações, de iniciação científica, de estudos sociais de outros pesquisadores. Ou seja, o sistema CEP-CONEP, por exemplo, ele se complexificou de tal forma que todas as pesquisas, até mesmo para saber o que a pessoa gosta mais, se é uma bolacha de morango ou uma bolacha de chocolate no mercado, se obrigava a passar por um comitê de ética. Essa de pesquisa de opinião não passa mais pelo sistema CEP-CONEP. Mas veja que se complexou de tal forma que hoje há esse embate entre ciências sociais e humanas e o sistema CEP-CONEP, que enfraqueceu muito aquilo que é fundamental, que é a análise destes ensaios clínicos, porque esses são as pesquisas com seres humanos que maior têm risco, que são as mais fechadas em termos de proteção, de sigilo, e que a gente muitas vezes não sabe se de fato essas pesquisas trazem colaboração, se de fato essas pesquisas trazem valor social e aportam o valor científico no arsenal terapêutico. Os CEPs, então, deveriam ser de ensaios clínicos, CEPs que sejam focados nisso. Esse é o ponto principal, e não concorrer com esses outros que acaba o sistema CEP-CONEP com um monte de ferro, né? Por exemplo, se preocupam muito com as nomenclaturas. Ah, se escrever termo de consentimento. E não, termo de consentimento livre e esclarecido fica em pendência. Mas, se esse termo de consentimento é de fato aplicado, isso ninguém sabe. Porque o sistema CEP-CONEP não tem pernas para fazer o acompanhamento desses ensaios clínicos. Porque tem tantos projetos para dar conta, de uma forma voluntária, os participantes são voluntários, embora muitos ganhem é, horas da sua carga horária para lhe participar, isso fica uma avaliação aquém do que deveria ser no caso dos ensaios clínicos. E ainda a gente tem aí, os CEPs pode consultar os pareceristas ad hoc, né? Pode consultar outros especialistas, mas muitas vezes não o fazem porque não têm condições de pagar ou porque não querem atrasar a análise, né? Principalmente da indústria que fica aí firme e forte cobrando o tempo dessa produção, né? Há vários países que não exigem que os membros do CEP tenham treinamento em bioética, em ética em pesquisa, e quando exigem é só um curso online, por exemplo, esse do NIH, que é onde os autores dessa pesquisa dos princípios éticos dos ensaios clínicos trabalham e formulam. Eu já fiz essa formação e é uma formação ainda insuficiente para a América Latina. A gente observa essa falta de uma densidade em ética em pesquisa de fato, né? E muitas vezes em metodologia, em análise estatística, em farmacologia, para analisar com competência um ensaio clínico que tem maiores riscos de saúde para aqueles que participam da pesquisa. E alguns CEPs relatam dificuldade em avaliar os ensaios clínicos, especialmente para projetos inovadores, né, relacionados à farmacogenética, células baseadas em células-tronco e em outras questões biológicas. Os recursos do CEP, a maioria tem computador,
mas nem todos na América Latina têm escritórios próprios. No caso, o sistema CEP-CONEP é obrigatório pela resolução, né? Mas alguns não têm nem suporte administrativo e nem mesmo software, como é a Plataforma Brasil, para gerenciar esses protocolos. E veja que a Plataforma Brasil já tem aí 12 anos e está ultrapassada. A Plataforma Brasil é apenas um repositório de documentos. Mas um CEP não pode saber se aquele projeto que foi avaliado por um outro CEP, por que que ficou em pendência, por que que foi reprovado, não tem acesso ao sistema, por exemplo. Não tem uma inteligência que a gente consiga tirar um relatório de que pesquisas estão sendo feitas, de quais doenças, para quais doenças, qual é o número da população. Os relatórios da CONEP, que os assessores da CONEP fazem, a gente deve bater palma para eles, porque eles garimpam esses dados de uma forma hercúlea. E a gente precisa ter um sistema muito mais transparente, em que a gente consiga, de fato, não saber se a pesquisa foi aprovada ou não, mas saber quem são os pesquisadores e saber um número de informações muito maiores para garantir uma transparência pública e, de fato, um controle social. Com exceção de alguns CEPs privados, o trabalho, porque em alguns lugares, como na Argentina, existem os CEPs privados, os trabalhos dos membros são honorário, honorífico, e alguns casos podem pagar por o transporte da reunião. Alguns casos têm um per diem, mas é raro, como no Brasil, que não tem um pagamento. Eu estou num comitê de ética e eu consigo alocar parte do meu horário, da minha carga horária, para o comitê de ética, que é um pagamento, de certa forma, indireto. E os membros institucionais, eles às vezes podem utilizar parte do seu trabalho para as reuniões do CEP, mas nem sempre. Então vejam, como é que a gente vai garantir uma análise ética aprofundada, como faz, por exemplo, as agências reguladoras que revisam para dar aprovação da comercialização esses produtos para o mercado, se os membros são voluntários, com muita boa intenção, mas nem sempre com conhecimento em bioética, em ética em pesquisa e nos outros conhecimentos necessários, como farmacologia, como estatística, para poder avaliar com maior precisão esses ensaios clínicos. Ou seja, muitas vezes, até mesmo porque é um parecerista que lê e dá o seu parecer. No caso da CONEP, e, portanto, dos CEPs acreditados, que é uma imitação da CONEP, muitas vezes tem os assessores técnicos que fazem uma avaliação prévia, mas é basicamente um checklist é, do que diz a resolução, não consegue ver o valor social, não consegue ver se é mito drugs, não consegue muitas das coisas, e depois um relator faz ali a sua análise, e é isso. Então, precisaríamos ter um olhar mais ampliado, uma equipe multiprofissional, para que a gente possa ter, de fato, uma avaliação e permitir apenas aquelas pesquisas que aportem valor social, que aportem valor científico, que tenham respeito aos participantes, respeito às comunidades, que aí sim a gente vai ter uma boa avaliação desses projetos. Independente dos membros do comitê de ética receberem ou não qualquer remuneração, os pagamentos são considerados uma compensação muito aquém do que deveria ser necessário. E para avaliar ensaios clínicos, isso deveria ser profissionalizado por profissionais capacitados, como são os profissionais da Anvisa, para reavaliar os a regulação, né, para a comercialização de determinados medicamentos, por exemplo, né? E isso faz com que a gente tenha que ter uma mudança drástica no sistema CEP-CONEP, por exemplo, e nos outros países também, porque, queira ou não, o Brasil é ainda um dos maiores, mais bem organizados sistemas da América Latina, mas com alguns problemas que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, os próprios assessores da CONEP, eles não são funcionários públicos, eles prestam serviços por através da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Ou seja, tem uma relação de trabalho precarizada,
eles têm os que são pagos, de fato, pelo sistema CEP-CONEP, que são os técnicos, têm uma relação de trabalho precarizada e têm informações muito importantes, sigilosas, né, dessas pesquisas. Agora, tem que ser pessoas altamente capacitadas para fazer e bem pagas para fazer esse tipo de serviço, que é avaliar e cobrar da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica paga, sim. Paga para avaliar, paga em outros países. A gente não quer cobrar no Brasil por conta de um conflito de interesse. Não precisa o CEP cobrar. Pode ser uma caixa centralizado nacional, né? Agora, o que isso fazia? Poderia trazer recursos para o sistema CEP-CONEP, por exemplo. Por quê? Porque os comitês de ética e nem a Comissão Nacional têm recurso necessário para fazer o acompanhamento, para monitorar os protocolos aprovados. Eles apenas analisam os documentos, incluindo, por exemplo, os relatórios de eventos adversos, e é basicamente um cheque em branco que é assinado e dado para os pesquisadores fazerem suas pesquisas. Não tem um acompanhamento. Quando tem, é raríssimos casos. Muitos comitês de ética acham difícil de avaliar os eventos adversos que ocorrem em nível internacional. E veja, se a pesquisa é multicêntrica, não teria que estar vários comitês de ética analisando isso, que é redundante esse trabalho. Isso deveria estar centralizado num comitê de ética, por exemplo, na CONEP propriamente dita, ou nas comissões regionais, como é uma proposta já feita pelo Cláudio Lorenzo, da Sociedade Brasileira de Bioética, há muito tempo atrás, que não vingou. Que não vingou porque fez-se em 2016 uma resolução de acreditação que é, ao meu ver, problemática porque traz aí um aumento na questão dos conflitos de interesse quando o comitê de ética avalia as pesquisas que ali são conduzidas. E o que vai acontecer é, por exemplo, em São Paulo, os hospitais vão querer concorrer para avaliar mais rápido esses protocolos, porque ganham dinheiro trazendo, né? O comitê de ética não ganha nada. Às vezes os hospitais ganham pouco, mas os pesquisadores ganham muito, ganham muito. E poucos CEPs fazem uma visita por ano, por exemplo, a esse centro de pesquisa, né? E quando fazem, às vezes até mesmo tem que pagar do próprio dinheiro, né? E durante essas visitas, eles duplicam o monitoramento feito pelo CRO, né? E não se reúne com os participantes da pesquisa. Não se tem o acompanhamento do participante da pesquisa. Não se sabe se ele entendeu o termo de consentimento. Não se sabe se ele está ali sendo tratado, achando que está sendo tratado, quando na verdade é uma pesquisa. E olha que até mesmo muitos médicos acham que isso é tratamento, né? Que trazer ensaios clínicos para o Brasil de fora é dar a oportunidade a tratamento de ponta. Não, é testar medicamento de ponta. Vai trazer oportunidades de garantir um acesso pós-estudo para eles, que hoje também a gente não tem um acompanhamento disso. Não há um monitoramento com os participantes, né? Se eles entenderam, se, por exemplo, no Peru, um estudo mostrou que os participantes podem afetar a integridade dos dados sendo coletados e a segurança no estudo propriamente dito, né? E no caso de eventos adversos, os CEPs geralmente não conversam com as pessoas afetadas. Eles se baseiam no que o pesquisador diz e, portanto, se verifica que os participantes não se verifica se os participantes receberam todos os cuidados necessários e se os custos foram cobertos pelo patrocinador. Porque, como eu disse, muitas vezes os custos são cobertos pelo Sistema Único de Saúde. E isso é um problema. Um problema que a Resolução 580, que fala sobre pesquisa estratégica do SUS, não resolve, que é uma resolução inócua, e é um conflito aí de interesse bastante grande. Outros pontos fracos estruturais, caminhando aí para o final, todos os CEPs trabalham de forma isolada, não há um sistema propriamente dito entre os CEPs com que conversem, né? Boa parte por essas causas de confidencialidade, e nem mesmo quando há redes em nível nacional ou regional, como é o caso do sistema CEP-CONEP. Os CEPs não se conversam entre si. Os CEPs institucionais geralmente fazem parte do centro de pesquisa, que lhes oferece recursos para funcionar,
O objetivo do centro de pesquisa é promover a pesquisa, e alguns CEPs disseram até nessas entrevistas que a sua função é facilitar a pesquisa ou revisar os protocolos apenas. É comum que o membro do Comitê de Ética em Pesquisa das reuniões, perdão, é comum que um membro do CEP nas reuniões, no México, por exemplo, participem, né? Que o membro da pesquisa clínica participe das reuniões dos comitês de ética em pesquisa, como acontece no México, né? Que participam juntos, e aí pode ter um conflito de interesse. Em alguns países da América Latina, se um comitê de ética não aprovar o estudo, ele pode ir para outro comitê de ética até que ele seja aprovado, como é o caso da Colômbia, e que a gente chama isso de carrossel. Sai de um comitê, vai para outro, e que no tema CEP-CONEP talvez não seja tão diferente assim. Claro, para ensaios clínicos ainda é mais centralizado na CONEP, né? Existem CEPs que aprovam protocolos que são implementados em áreas remotas, que não são acompanhados, e que, portanto, é um mero cheque em branco. Para finalizar, nós temos, então, o último princípio, que eu deixei para o final, que é a relação risco-benefício favorável. Dito tudo isso que foi falado até agora, será que temos um balanço risco-benefício favorável para os participantes e para a sociedade? Segundo Emanuel Ezequiel e colaboradores, esse balanço risco-benefício favorável é avaliar os possíveis riscos e benefícios da pesquisa para a população do estudo no contexto dos riscos à saúde. E avaliar os risco-benefício comparando os riscos líquidos do projeto de pesquisa com os possíveis benefícios derivados da parceria colaborativa, do valor social e do respeito à população do estudo. A gente sabe que parceria colaborativa não tem quando o médico é assistente de pesquisa coletador de dados e não interfere em nada no projeto. A gente sabe que não há valor social quando a maioria dos medicamentos não são comercializados nos países onde que foram testados e quando o são por preços exorbitantes. Não há um respeito à população de estudo quando se aproveita da falta do acesso à pesquisa para que se participe das pesquisas. E, portanto, não é um efeito favorável de risco-benefício quando a gente faz pesquisas com microdrugs, que é só para aumentar o financeiro das indústrias farmacêuticas e que muitas vezes não aportam benefícios, mas aportam sim bastante riscos. Então a gente tem uma conclusão e devemos ser sinceros. Sem a mudança drástica, radical, não apenas na América Latina, como em geral, os comitês de ética em pesquisa estão perdendo tempo e talvez contribuindo para enganar a população ao aprovar o ensaio clínico randomizado que não cumpre esses requisitos éticos. E atualmente, os sistemas da América Latina, os CEPs da América Latina, permite que uma empresa farmacêutica global afirme que seus experimentos em seres humanos, estudos clínicos, são éticos, porque foram aprovados por vários comitês de ética. Então, pode até se sugerir que é para isso que os comitês de ética exigem. E é nesse sentido que a gente se pergunta: temos de fato participantes de pesquisa ou temos cobaias? Quando a grande maioria dos ensaios clínicos feitos na América Latina não são sequer comercializados, não são sequer acessíveis e, em boa parte, não aportam nem o valor terapêutico ao arsenal existente. Não são acompanhados nos seus riscos e no seu acompanhamento do comitê, do consentimento informado, não é acompanhado no acesso pós-estudo, não se tem uma certeza pragmática do uso do placebo para medicamentos das quais existem doenças comprovadas, e para isso a gente tem que ter aí algumas recomendações para melhorar. E aí, caminhando para o final dessa palestra. Recomendações: fortalecer os critérios normativos, por exemplo, unificar esses critérios, por exemplo, na América Latina, né, de forma a fortalecê-los, né, e não flexibilizá-los,
e que esses sejam pautados na Declaração dos Direitos Humanos, como a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, como aponta, por exemplo, a Rede Bioética e Latino-Americana da Unesco. Fortalecer os direitos dos participantes da pesquisa, desenvolver programas de treinamento para que eles compreendam seus riscos, seus deveres, seus direitos e obrigações, e para que a gente aumente aí a integridade científica dessas pesquisas. Porque é importante fazer ensaios clínicos. Precisamos de ensaios clínicos. Precisamos do conhecimento científico. Assegurar que os participantes de pesquisa clínica tenham acesso ao tratamento pós-estudo, especialmente daqueles tratamentos que se mostrarem eficazes. Precisamos fortalecer os sistemas de comitês de ética em pesquisa na América Latina e também no Brasil. Estabelecer sistemas nacionais de avaliação ética de qualidade que preserve a integridade científica e que oriente para as pesquisas com as necessidades de saúde da população. E para isso a gente deve ter um sistema profissionalizado com pessoas bem pagas, pessoas capacitadas e independentes e que tenham recurso para realizar o seu trabalho. E isso poderia ser centralizando essas avaliações em comitês de ética em pesquisa exclusivo para avaliar ensaios clínicos, ensaios de novos diagnósticos e tratamentos, porque não devemos competir com a iniciação científica dos alunos, né? E isso poderia ficar por um comitê institucional, e é preciso que as instituições tenham para ver se elas têm capacidade de realizar essa pesquisa. E aí é o que a indústria também gostaria, né? Não que tenha múltiplas avaliações, mas uma. E, claro, os outros CEPs vão aprovar ou não se eles têm capacidade técnica para realizar, por exemplo. Portanto, centralizar em comitês de ética exclusivos para avaliação de ensaios clínicos seria o fundamental. E principalmente estatais, né? Independente de fato, ou, por exemplo, regionais, Santa Catarina, em São Paulo, municipal de São Paulo, por exemplo, mas que tivesse essa independência da onde as pesquisas são realizadas, que muitas vezes não há tal independência, ainda que a maior parte dos membros dos comitês de ética são idôneos e fazem com muito amor o seu trabalho. Eliminar os comitês de éticas comerciais, porque existem não no nosso país, no Brasil, mas existem outros países como na Argentina, e de fundações que foram estabelecidas para facilitar a realização de estudos clínicos devido à dependência dos seus patrocinadores. E assegurar que os comitês de ética tenham recursos financeiros e logísticos para acompanhar a execução dos ensaios clínicos. Isso inclui verificar a compreensão do consentimento informado, garantir que não haja indução indevida, assegurar a ausência de riscos desnecessários ao providenciar o tratamento e averiguar a compensação adequada em caso de eventos adversos. O licenciamento dessas patentes também. Vejam que, como o exemplo que havia falado, né, por exemplo, da AstraZeneca, que 98% do desenvolvimento da tecnologia utilizada foi com investimentos públicos ou de organizações não ou filantrópicas. Portanto, a gente deve incentivar que os estados a patentear as pesquisas públicas e depois conceder licenças de produções razoáveis, restringindo a concessão de patentes de invenção de laboratórios que realizam apenas a última etapa da pesquisa, esses 2%, como foi da AstraZeneca. Se há investimento público, o interesse público deve prevalecer. Promover regionalmente novas regras para o jogo global, promover a flexibilização dessas patentes quando tem um face de crises sanitárias, como foi a Covid-19, e rejeitar que os direitos às patentes estejam acima do direito da saúde da população, como aponta a Rede Bioética Unesco. Promover uma política global restritiva contra os testes e o patenteamento das pseudo-inovações que só são feitas para garantir o lucro que já é exorbitante das Big Pharmas.
fortalecer políticas públicas de pesquisa para a América Latina, definir prioridades das pesquisas por países alinhado com as necessidades de saúde pública e interesse da população, instituir políticas que garantam produtos tratados no país sejam registrados e comercializados a preços acessíveis. Protocolos que não atendam essa especificação não devem ser aprovados por comitês de ética em pesquisa. Gerar fundos para pesquisas nacionais e regionais sobre a lógica da ciência aberta, da ciência colaborativa, de acordo com a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que promovam a pesquisa genuína, incentive parcerias públicos-privadas, que atentem para a necessidade das prioridades de saúde pública da região. Apontado isso também pela Rede Bioética Unesco. Regulamentar as organizações de pesquisas por contratos, para garantir a conformidade com os padrões éticos e científicos, garantir a transparência dos ensaios clínicos através da divulgação obrigatória dos protocolos de pesquisa no ano seguinte que a pesquisa foi finalizada e que recebe a autorização para comercialização. E de todas as informações relevantes da descoberta após aprovação ou rejeição, né? Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente tenha o acesso à informação e tenha, de fato, o valor científico, como aponta Emmanuel, e que não vá haver pesquisas redundantes, porque a gente deve partir daquilo que já foi feito e utilizado, da vitalidade das pessoas para isso, né? E imposição de multas significativas no caso de descumprimento da não transparência das informações dos ensaios clínicos. Estabelecer um sistema de sanções para pesquisadores e patrocinadores que violam as boas práticas clínicas e os critérios éticos, porque não há. Não há. E isso é muito prejudicial para, afinal, a proteção dos participantes de pesquisa. E por isso eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e deixo meu contato, fernando.helman@ufsc.br, para qualquer outra informação que gostaria. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Bioética, na sua regional do Paraná, e à PUC do Paraná, que me convidaram para essa palestra, e agradecer também à Saúde Fármacos, e à Rede Bioética Latino-Americana da Unesco, com quais são duas organizações que eu tenho aprendido muito sobre ética em pesquisa nesses últimos anos. Eu agradeço e me despeço. Obrigado.